falar acerca do batismo de criança, batismo infantil. Vamos abrir as nossas Bíblias, Atos capítulo 2. Versículo 39. Vamos ler do 37 ao 41. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nós vamos falar hoje acerca de um assunto bastante polêmico para alguns, né, e esclarecedor para outros. E se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, essa é a hora, acerca do batismo infantil. Esse é o momento de você tirar suas dúvidas, e na medida do possível nós estaremos aí respondendo algumas dúvidas acerca do batismo. Primeira coisa, quem aqui tem alguma dúvida acerca do batismo infantil? Levanta a mão. Ninguém tem dúvida de nada? Alguém tem alguma dúvida acerca do batismo? Melhorou? Acerca do batismo, se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que você não entendeu, não compreendeu? Oi? Mas vamos lá, vamos ver aqui na revista, nós vamos tirar as nossas conclusões. Deus faz tudo perfeito. Quando Ele fez o plano para a nossa salvação, incluiu uma organização para nos arrebanhar. Na antiga aliança, essa organização era a congregação de Israel, formada pela nação israelita. Na nova aliança, é a igreja formada, na revista está na página 105, irmãos. Isso, eu mudei, pelo batismo, isso. Vai retornar para... Isso, vamos voltar falar acerca da igreja presbiteriana. Eu pulei, e depois nós vamos falar como surgiu o presbiterianismo. Então, na antiga aliança, essa organização era a congregação de Israel, formada pela nação israelita. Na nova aliança é a igreja, formada pelos seus servos de Jesus Cristo. Na igreja da antiga aliança, a congregação de Israel, a situação da criança era bem definida. Os filhos eram herança do Senhor, Salmo 127, versículo 3, e como tais recebiam o sinal e o selo da aliança, a circuncisão. Então, no Antigo Testamento, essa era o sinal das crianças para serem incluídas na aliança, para fazerem parte dessa aliança de Deus. Então as crianças, os meninos, eram circuncidados, seu prepúcio, era cortado, para que eles pudessem fazer parte dessa aliança. Então era a circuncisão. E agora na nova aliança,
qual é a situação das crianças. E ainda, elas herdaram a culpa de Adão e já nasceram pecadoras. Então, a necessidade das crianças, não só no Antigo Testamento, de serem circuncidadas, e para que pudessem fazer parte da aliança, no Novo Testamento o princípio não muda, o princípio não é anulado. O ato sim, você não circuncida mais uma criança, apesar que alguns países ainda praticam esse ato, né? Esse ato que era praticado da circuncisão no Antigo Testamento, mas hoje não se faz, não age mais dessa forma, com esse ato. Mas como a criança ela herda, né, o pecado, ela nasce e é gerada no pecado também, ela precisa ser inserida na família e no povo de Deus. Ela precisa ser inserida na família e no povo de Deus, e é no nosso conceito, no nosso contexto que nós vamos ver isso. E agora na nova aliança, qual a situação das crianças? Elas herdam a culpa de Adão e já nasceram pecadoras, e ainda não dispõem de condições mentais e psíquicas para entender o Evangelho e receber Jesus como Salvador e Senhor. Então, primeira pergunta é: qual é a situação das crianças então? Qual é a situação espiritual das crianças, uma vez que elas não têm condição de decidir por si mesmas, uma vez que elas não têm condição de tomar uma atitude em relação a Cristo? A Bíblia Sagrada nos mostra que as crianças são herdeiras espirituais de seus pais, e quando os pais se rebelam contra Deus, as crianças também sofrem as consequências. Mas quando os pais são fiéis, elas também são beneficiadas. Então as crianças, filhas de crentes, são herdeiras espirituais de seus pais, e elas pertencem ao Senhor, e por isso têm o direito de receber o batismo e pertencer à igreja. Aqui é um fato bastante interessante, porque nós temos que entender isso, porque é exatamente esse ato de circuncidar a criança, esse cuidado de circuncidar as crianças, que os pais tinham no Antigo Testamento, de incluí-las, né? Entendendo que eles eram responsáveis pela vida espiritual dos seus filhos. Eles tinham essa responsabilidade de levar os seus filhos e apresentar os seus filhos, de educar os seus filhos em toda a lei, em todo o mandamento. E da mesma forma, na nova aliança, também os pais, eles têm a responsabilidade e o compromisso de encaminhar os seus filhos ao Evangelho de Cristo, instruí-los e também apresentá-los diante da igreja, como fazendo parte da nova aliança, fazendo parte da membresia da igreja, sendo um membro da igreja local. Por quê? Porque quando os pais, eles não tomam tal atitude, quando os pais não praticam tal coisa, os filhos também sofrem. Os filhos também herdam as consequências de rebelião dos pais. Os filhos, então, eles acabam herdando a rebelião dos pais. Mas quando os pais, eles são fiéis, os filhos também recebem essa herança ou esse benefício devido à fidelidade. Então as crianças são beneficiadas. Então no Antigo Testamento a criança era circuncidada para fazer parte do povo de Deus, para fazer parte do pacto da aliança. E nós vamos ver aqui embaixo que as crianças, as filhas de crentes, elas são herdeiras espirituais então de seu pai, mas elas pertencem ao Senhor e têm direito de receber o batismo e pertencer à igreja. O batismo e a circuncisão, a situação das crianças na nova aliança é idêntica à situação delas na antiga aliança. Na antiga aliança elas eram circuncidadas, na nova aliança elas são batizadas. Então o ato em si, ele muda. Então na nova aliança, no Novo Testamento, elas são batizadas. No passado, Deus faz uma aliança com Abraão e ele diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra
da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3. E mais tarde Deus instituiu a circuncisão como sinal e selo dessa aliança. Então Deus vai dizer, disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio, será por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Está lá em Gênesis 17. Então nós observamos aqui o mandamento do Senhor e para que servia a circuncisão. Era um selo, era um sinal, era um pacto de Deus com o seu povo. E era necessário, as crianças com 8 dias de nascido já eram circuncidadas. Pasme você que tem alguns países que eles praticam esse ato de circuncisão com mulheres. Existem países que fazem isso. Existem países que ainda circuncidam crianças. Oi? O conceito é outro. Que chega a ser uma mutilação, na verdade, né? Em relação às mulheres, chega a ser uma mutilação, né? Coisa horrível. Mas aqui dentro do... Não, Cristo não é o Senhor. Cristo não é o Senhor. Não tem conhecimento de Deus, não tem conhecimento a fundo da escritura, do mandamento do Senhor. Então Deus chama Abraão, faz essa promessa, faz esse pacto e mostra a ele que isso será de sinal, isso que será de uma aliança com o seu povo. E no final diz que o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Ele não fará parte, ele não faz parte, é uma ordem de Deus. Aquele que não quiser fazer e praticar esse ato, que é um ato de aliança, de pacto com o meu povo, ele será tirado fora do povo de Israel. Ele será eliminado do povo de Israel. Ele não fará parte. Sim, o princípio sim, porque o batismo é um sinal de que essa pessoa, boa pergunta, o batismo hoje é o sinal de que essa pessoa está ingressando no corpo de Cristo, ela fará parte, ela é um membro do corpo de Cristo, e alguém que não faz esse tal ato, ele não faz parte ainda do povo de Deus, porque isso é um mandamento, o batismo é um mandamento, né? O modo muda, o ato muda, mas o princípio permanece. O princípio do batismo ele permanece. Está negando para as crianças, sim, né? Sim. Não. Então, porque aqui Deus faz esse pacto somente com os meninos mesmo. Oi?
Sim, sim. Tinha esse lado aí das mulheres não aparecerem tanto, né? Mas na verdade esse pacto Deus fez com o seu povo, né? Mas as mulheres estavam incluídas. Isso aí é fato. Não, a Bíblia não fala. Não, a Bíblia não dá vazão para isso. Ela não declara isso. Quando Deus chama Abraão para fazer esse pacto, Deus não fala de mulheres. Deus não fala de mulheres de forma alguma. Não é que Deus está desprezando as mulheres, mas é o pacto, é o propósito que Ele tem, né? Também. Não que a mulher não tinha importância. O cabeça. Também. E naquela época era muito mais válido do que hoje. Era muito mais intenso do que hoje, né? Esse entendimento de que o homem é o cabeça. Valia muito mais no Antigo Testamento que agora. Oi? Não entendi sua pergunta, não dá para escutar direito. Sim. Acho que agora eu não lembro que passagem que é, Ney. Então, e se não circuncidasse, né? Teve um fato que por exemplo, o irmão faleceu e o outro irmão ele ficava encarregado de dar continuidade na família, né? E esse irmão ele não quis fazer isso e Deus ia matar ele, porque era lei, que era mandamento, né? Tinha esse costume no Antigo Testamento do irmão dar prosseguimento na geração, na questão de geração, né? E Deus ia matar porque ele foi lá e jogou na terra, entendeu? Para não ter filho, e Deus ia matar ele. E no caso da circuncisão, a pessoa era eliminada do meio do povo de Deus. Era eliminada se rejeitasse esse tal ato. Só fariam parte aqueles que aceitavam o ato desse pacto. Só fariam parte. Se não aceitassem, não faziam parte do povo de Deus. Então, quando Jesus veio ao mundo, os israelitas, herdeiros da aliança feita por Deus com Abraão, quebraram definitivamente essa aliança. Isso aconteceu quando rejeitaram Jesus e não o receberam como Messias prometido. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam deram o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, até então, para fazer parte da aliança de Deus com o homem e consequentemente ser filho de Deus, o homem tinha que pertencer à descendência de Abraão, por nascimento, por adesão ou por ter sido comprado. Mas a partir dessa rejeição, os filhos de Deus já não seriam mais os descendentes raciais de Abraão, mas aqueles que recebessem Jesus como Salvador prometido. A consanguinidade seria substituída pela fé. Então, aqueles que rejeitavam ou se rebelavam, e aí você vai entender por que a luta dos judeus. Aí você entende por que os judeus brigam tanto para que os gentios que se converteram ao cristianismo. E aí você percebe que os judeus, a insistência dos judeus de querer circuncidar, que eles circuncidassem, porque o entendimento deles era, não, tem que circuncidar para que herde a vida eterna, tem que circuncidar para que possa fazer parte do pacto, mas por causa da rebelião
já não seria mais por causa não seria mais por questões raciais, mas agora seria por fé. Porque se nós fôssemos fazer parte, se fosse para fazer parte da aliança por questões raciais, nós estaríamos perdidos, ou não? Sim ou não? Nós fazemos parte hoje por causa da fé. Por que nós fazemos parte dessa aliança? Por que nós somos incluídos nessa aliança? Por causa da fé, e não por questões raciais. E essa era a maior luta dos judeus. Essa era a maior luta da rejeição dos judeus, por causa de sangue, por não fazer parte da descendência. Então os judeus, eles rejeitavam os gentios de fato, por causa disso. E os cristãos judaizantes que se convertiam ao cristianismo, eles forçavam a eles que se circuncidassem, que eles deveriam tomar esse ato para que fossem aceitos, para que fossem incluídos na aliança. Mas aí Jesus veio agora, mostrando que a promessa então é alcançada agora pela fé e pelo batismo nas águas. Êxodo 4. Então abra aí o Êxodo 4, irmãos. Êxodo 4, a passagem que o Ney falou. Questão de Moisés regressar ao Egito. Olha o versículo 23. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, do 24, né? Mas ele vai dizer aqui, ó. Sim, o versículo 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi, encontrando no monte de Deus, o beijou. Aí é outra questão, mas é esse fato aqui que o Ney apontou, da questão de não ter circuncidado de Deus, de ir ao encontro para matá-lo, né? Isso aqui é algo. Ficou bravo porque ela não queria, que circuncidasse, e ela chama ele de sanguinário, ela não entendendo, né? Ela pega e chama ele de, porque não circuncidou. Então ela tomou uma pedra aguda e cortou o prepúcio do seu filho e lançou aos pés de Moisés. Então ela fica brava porque Moisés não corta o prepúcio, então ela mesma pratica esse ato e joga aos pés de Moisés e fala, e o repreende, lançou aos pés de Moisés e diz: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário, né? Então ela pratica esse ato por causa de que o Senhor o quis matar. O Senhor vai para encontrar para matá-lo. Então ela toma essa atitude, ela mesma circuncida o filho e joga o corte nos pés de Moisés e repreende Moisés por causa disso, porque Deus veio ao encontro para matá-lo, né? Então era muito sério esse ato da circuncisão, era muito sério. Então, irmãos, mas a partir dessa da rejeição dos filhos de Deus, por nascimento, por adesão ou por ter sido comprado, e a partir dessa rejeição, os filhos de Deus, então, já não seriam mais os descendentes raciais de Abraão por causa da rebelião, por causa da rejeição, mas aqueles que recebessem Jesus como Salvador prometido. A consanguinidade seria substituída, então, pela fé. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mostrou que nesta nova aliança, a descendência de Abraão ocorre mediante a fé, e não mediante a laços consanguíneos. Ele escreve: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios,
Pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, nós fomos alcançados então através da fé, não por fazermos parte, não por termos sangue judeus, não por isso, mas pela fé em Cristo Jesus. Nós somos inseridos nessa aliança, nós fazemos parte desse pacto através da fé em Cristo Jesus. Cristo Jesus que foi o nosso intermediário, Cristo Jesus que foi o nosso canal para que pudéssemos ser inseridos nesse pacto e nessa aliança. E através do batismo, tendo como elemento a água, é que nós somos incluídos. É através do batismo, tendo como elemento a água, que as nossas crianças fazem parte da família de Deus, para que elas possam fazer parte de todos os benefícios do povo de Deus. Então, a responsabilidade dos pais de apresentá-las e de levá-las ao batismo é isso, é que elas possam serem beneficiadas com todas as sortes espirituais de Deus, com todas as bênçãos espirituais de Deus. Mas quando o pai não pratica tal coisa, as crianças também herdam todas as responsabilidades, todas as coisas ruins que o pai em rebeldia praticou. Então isso é algo muito sério, de estar apresentando essas crianças. A antiga aliança tinha o seu sinal e selo, a circuncisão. A nova aliança também tem o seu sinal e selo, o batismo. Na antiga aliança o Senhor mandou circuncidar, na nova aliança o Senhor mandou batizar. Ele manda batizar, Mateus 28, 18, 20 e Marcos 16, do 15 ao 18 e Lucas 24, do 44 ao 49. Se os filhos dos crentes da antiga aliança recebiam o sinal e selo da aliança, somos levados a concluir que os filhos do crente da nova aliança devem receber o batismo, que é o sinal e selo dessa aliança. É o batismo nas águas, apresentando à igreja que agora essa criança, ela está fazendo parte do povo de Deus, ela está sendo incluída no povo de Deus. E os pais não podem e nem devem tirar esse direito dos seus filhos, das crianças, não podem. Está apresentando um novo membro na família de Deus. É isso que os pais estão fazendo quando estão batizando seus filhos. O apóstolo Paulo demonstrou que o batismo equivale à circuncisão. Ele escreveu: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas nos despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, quer falar alguma coisa, Walter? Oi? Sim, tem judeus que praticam sim a circuncisão? Tem. Se você colocar no YouTube lá, você vai ver os judeus circuncidando crianças. 8 dias de nascidos ainda tem. Isso ainda acontece. E aí você entende todo o lado dos judeus e essa briga, aquilo que eu falei, essa luta dos judeus, né? Você vai ver em Romanos, você vai ver em Gálatas, essa luta dos judeus, essa insistência dos judeus de circuncidar os gentios, porque eles tinham um entendimento, eles não entendiam que na época já deles, de Paulo, era pela fé, não era por questão sanguínea, não era por questão racial, mas pela fé. Então por isso que eles vão rejeitar a todo custo os gentios, eles não aceitam, por eles não serem da linhagem judia, por eles não serem judeus, eles não aceitam. E aí acho que para ter uma leve aceitação, então eles querem forçar que eles sejam circuncidados, né, para que haja uma placada. Então eles insistem com Paulo
para que circuncidem os gentios. Eles querem forçar para que circuncidem, para que eles tomem todos os rituais dos judeus, para que assim eles possam garantir a salvação. Então, os judeus na época de Paulo, eles querem que os gentios tomem todos os seus rituais, se circuncidem também, porque só assim eles serão aceitos, né? Pedro repreende ele, porque Pedro estava junto com os gentios. Quando chegam alguns judeus, aí Pedro se afasta. Aí Paulo percebe isso, Paulo repreende ele, porque ele se afasta dos gentios. Porque quando chegam os cristãos judaizantes, aí Pedro se afasta, mas isso é outra questão. Era outra questão, porque Pedro estava fazendo refeição com eles. Aí quando chegam os cristãos judaizantes, então ele se afasta. Aí Paulo, na hora que Paulo pega e repreende ele, mas é uma outra questão, é um outro assunto, não tem nada a ver com... Só que nessa questão, o Paulo vai dizer bem claro, viu? Se vocês quiserem circuncidar, o problema é de vocês. É isso que Paulo vai dizer lá, está em Gálatas. Paulo vai dizer, se vocês querem circuncidar, o problema é de vocês, não tem problema nenhum, mas não force os outros, porque isso não é lei. Paulo está falando, vocês querem circuncidar? Circuncidem vocês, não tem problema nenhum, se está circuncidado ou se não está circuncidado. A questão é que vocês não podem obrigar e tomar isso como um mandamento ou como um fim para a salvação. Aí Paulo, bravo, fala, se vocês quiserem circuncidar, o problema de vocês, né? Então o apóstolo Paulo demonstrou que o batismo equivale à circuncisão. Ele escreveu, nele também foram circuncidados. A circuncisão, por natureza, se aplicava apenas às pessoas do sexo masculino. Na cultura dos descendentes de Abraão, as mulheres não tinham autonomia para tomar as suas próprias decisões. Entendeu, Aline? Elas eram sempre representadas por um homem, quando solteiras pelo pai, quando casadas pelo marido. Por isso elas não precisavam receber sinal do pacto, porque tinha alguém que era responsável por elas, né? É isso mesmo. Exatamente, não tem nada a ver, com circuncisão. Aí são a refeição que Pedro está fazendo, e quando ele percebe os cristãos da adiante chegando, ele se afasta e Paulo repreende ele por causa desse ato. Mas não tem nada a ver com circuncisão aí. Mas na nova aliança, então por isso, as mulheres não precisavam receber nenhum pacto, porque elas estavam sob o cuidado dos homens, os filhos no pai, a esposa no marido. Mas na nova aliança incluiria pessoas de todas as raças, tribos e povos. E alguns povos a situação social e legal da mulher era diferente. A circuncisão, portanto, não era mais um sinal e selo apropriado para marcar aqueles que pertenciam ao Senhor, já que ela se aplica apenas aos homens. Por isso ela foi substituída e sucedida pelo batismo. Quando Jesus estabeleceu a nova aliança, ele instituiu o batismo como sinal e selo deste novo pacto. Ele ordenou: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, tem uma pergunta, Patrícia? Eu sei. E aí ficou aquela coisa, um fala uma coisa, o outro, mas aí assim, se a pessoa está no leito de morte, por exemplo, levanta a mão, ali mesmo você tem que batizar, porque ele está falando de crer e for. Mas o batismo faz parte. Não que faz. Não, então, boa pergunta. Ela está perguntando se no final da vida a pessoa ali, ela se rende a Cristo e se ela pode ser batizada naquele momento. As circunstâncias,
né? Dependendo da circunstância ali, tiver como alguém, se tiver um pastor ali, e a pessoa quer ser batizada no seu leito ali, ela teve um encontro com Cristo, não tem problema nenhum batizar. Mas se ela também não for batizada ali, ela não perdeu a salvação também, porque batismo não salva ninguém. Preste atenção, batismo é selo, é um selo, é uma marca, é um sinal de que a pessoa está incluída no povo de Deus. Na realidade é mais, como ela já está no livro de morte, ela não vai precisar, entre aspas, ela não vai ter. O ladrão da cruz foi batizado? Não. O que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso, não é? Então o batismo, essa é uma boa pergunta. O batismo ele não dá a salvação. Não. Escolhido. Isso. Porque a gente só se rendemos a Cristo porque Cristo nos aceitou primeiro. Ele nos escolheu. Então a gente se rende à pregação do Evangelho. A resposta que nós damos ao Evangelho é por causa da obra do Espírito Santo que está sendo realizada em nós. Então nós respondemos à pregação do Evangelho e nos entregamos a Cristo por causa do Evangelho e do Espírito Santo que está fazendo, que está trabalhando no convencimento do pecado, da justiça e do juízo em nós. Em nós. Então, o batismo, se a pessoa quer correr desesperada para batizar, para ganhar a salvação, esse pensamento está errado. Aquele que crer que for batizado será salvo. O batismo é um sinal que ela está incluída no povo de Deus. O que precisa acontecer é crer. É crer. E todo aquele que crer vai ser batizado, vai se batizar. Todo aquele que crê no Evangelho vai se batizar. Essa questão dos pentecostais de aceitar Jesus é uma concepção errada, né? Concepção errada é falta do entendimento bíblico, né? Batismo para depois crer, né? Tem toda essa... o jeito de se batizar? Romanos 6:4. Eles usam esse versículo para dar base no que eles defendem. Porque se formos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqui está falando aqui está falando do mesmo caminho que Cristo foi, é o mesmo caminho que os cristãos vai. Tá? Paulo vai falar isso depois lá no capítulo de Romanos 8. Ele vai dizer, assim como importa que o Filho sofreu, padeceu, assim também importa que os filhos de Deus também passem pelas mesmas aflições, pelas mesmas tribulações, pelo mesmo sofrimento. Assim como Cristo foi exaltado, também os filhos também, assim como Cristo foi levado ao céu, os filhos também importa que os filhos também passem por esse processo. Da mesma forma, é isso que está dizendo aqui. Sim, vai chegar nessa parte do batismo da criança no Novo Testamento. Então, entenderam isso, irmãos? O batismo, ele não salva, é um sinal, é uma marca, é um selo, um sinal visível de que essa pessoa está sendo ingressada no povo de Deus, fazendo parte agora, é um novo membro do corpo de Cristo. A equivalência entre circuncisão e o batismo é bem clara, mas algumas pessoas perguntam, se o batismo equivale à circuncisão, por que Jesus e os apóstolos foram batizados, se eles tinham sido circuncidados? A resposta é que Jesus se submeteu ao batismo
na condição de cordeiro, isto é, daquele que havia assumido o nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. João Batista não queria batizá-lo, mas Jesus disse: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então nós vamos ver lá em Mateus capítulo 3. Abre comigo lá. Uma coisa que nós temos que entender é que o batismo de Jesus não era um batismo para arrependimento. O batismo de Jesus foi batizado, não era para o arrependimento, era apenas um sinal de que Jesus se colocava do lado da minoria dos fiéis. É um sinal que Jesus coloca e que dava o seu apoio à obra de João. Ele está apoiando, está trazendo um sinal, mas não é para um arrependimento. E além disso, era a unção sacerdotal de Jesus e o cumprimento da cerimônia descrita lá em Êxodo capítulo 29, do versículo 4 ao versículo 7. Então Jesus não está se batizando por causa de arrependimento. Ele está mostrando, ele está apoiando, ele está se colocando do lado da minoria dos fiéis e mostrando, cumprindo isso, e isso relatado lá em Êxodo capítulo 29, do versículo 4 ao 7, que ele apresentando a unção sacerdotal de Jesus, ou o cumprimento dessa cerimônia. Então ele está mostrando aqui. E quanto ao batismo dos apóstolos, devemos lembrar que eles viveram no período da transição entre a antiga aliança e a nova aliança. Eles foram circuncidados porque eram descendentes de Abraão e pertenciam à antiga aliança, e foram batizados porque pertenciam à nova aliança. Eles pertenceram às duas alianças e receberam o sinal e selos de ambas, a circuncisão e o batismo. Da mesma forma, eles celebravam a Páscoa, que fazia parte da antiga aliança, e a ceia do Senhor, que faz parte da nova aliança. Então eles estão numa transição, na época de Paulo, eles estão numa transição, e eles participam dos dois atos em si, dos dois atos, tanto da Páscoa quanto da ceia, tanto da circuncisão quanto do batismo. Então eles estão no meio dessa transição, dessa mudança, tá? Sim, confunde. Ingressar no povo de Deus, eles dão um sentido de salvação mesmo. Está morrendo ali de arrependimento. Usa muito isso. Amor. Por isso que eles dão essa razão de primeiro lugar. O velho homem ficou nas águas. Aí você está falando da imersão, né? Da imersão. Vocês têm alguma dúvida sobre isso, irmão? O que vocês acham do batismo? O ato do batismo, vocês têm alguma dúvida? Então, a questão nós praticamos a aspersão, por quê? Porque na Bíblia, e se você for ver geograficamente, onde Jesus batizou, a água dava na canela dele. Como é que vai mergulhar Jesus lá dentro? Na época Jesus foi batizado, a água dava na canela dele. Mas aí é essa questão. As pessoas acham que a imersão, né? Um lado acha que a imersão é o certo, né? Outro lado acha que a aspersão é o certo. Qual que é o certo? O que tem que haver? Não, presbiteriana não fala. Não, isso. Presbiteriana não fala que o batismo por imersão está errado também. O que importa são outros.
Por imersão. Sim. E ter a água. Tem que ter a água. Você vai mergulhar, você vai jogar uma aguinha, não importa. Tem que ter o elemento que é a água para o batismo. A forma, não importa se é no rio, se é na piscina, né? A quantidade de água não importa. Tem que ter o elemento que é a água e batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso, está certo. Então eles estão certos do jeito de batismo? Estão. Não tem erro nenhum. Oi? Querem? Então não tem problema nenhum. O importante é o elemento, a água. Tem que ter a água para batizar, né? E a gente não vai discutir por causa disso. Tem que ter água. Você vai ver o eunuco lá, não estava na frente de um mar, estava na frente de um fio d'água. Ó, tem água passando aqui, o que importa eu ser batizado? Foi batizado. Acabou. Sim. 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 Mas Jesus geograficamente não tinha condição de ser batizado por imersão no local que ele estava. O eunuco, geograficamente falando, também não tinha condição de ser por imersão no lugar que ele estava passando. Entendeu? Já andou na rua, já viu um fio d'água assim, uma veia d'água? Mais ou menos aquilo. Ó, tem água ali, vamos ali? Vamos. Na casa dele. Boa, boa. Não tinha rio. Vamos lá, batismo de crianças no Novo Testamento. Apesar de todas essas evidências, algumas pessoas rejeitam o batismo de crianças. Geralmente tais pessoas perguntam: onde está escrito na Escritura que as crianças devem ser batizadas? Explicitamente não está escrito em nenhum lugar. Mas a ausência de tal determinação explícita não anula aquilo que se pode deduzir através de outros ensinos. Caso dependêssemos de uma ordem explícita registrada na Escritura para estabelecermos práticas na igreja, não poderíamos permitir que as mulheres participassem da ceia do Senhor, porque você vê elas lá na ceia do Senhor? E aí? O que vocês me dizem? Se por um lado, se as mulheres for exigir, nós vamos exigir então que a mulher não participe da ceia, né? Porque na Bíblia você não vai ver elas lá. Mas onde que você vê elas? Vou refrescar sua memória agora. Onde você vê elas lá? Na saída do Egito? Elas não comem junto com suas famílias? Presta atenção naquilo ali. Presta atenção. Eles não comem o pão asmo. Quando, vocês vão passar o sangue no vergonho das portas. Quem está lá dentro da casa? A família, a mulher, filha. Elas não participam? Então pronto. Fica aí. Então, para estabelecermos prática na igreja, não poderíamos permitir que as mulheres participassem da ceia do Senhor, pois quanto à ceia foi instituída, só homens participaram, e não existe nenhum texto que afirme explicitamente que as mulheres também devem participar da ceia. No entanto, ninguém questiona o direito que as mulheres têm de participar desse sacramento. O Novo Testamento não diz explicitamente que as crianças devem ser batizadas, mas implicitamente ensina o batismo de criança. Nós vamos ver as três inferências bem claras. O apóstolo Paulo, falando sobre a relação do batismo com a circuncisão, sem afirmar que crianças estão excluídas do batismo, ele não fala sobre isso. Na antiga aliança, as crianças que nasciam dentro do pacto, isto é, os descendentes de Abraão, eram circuncidados ao 8º dia, já que o batismo é, na nova aliança, a circuncisão de Cristo. Seria necessário uma ordem explícita para que as crianças que nascem no pacto, isto é, filhos de crentes, sejam impedidas de recebê-lo. No Novo Testamento registra o batismo pelo menos 3 famílias inteiras, sem mencionar que as crianças não foram batizadas. Lídia foi batizada juntamente com toda a sua casa, está lá em Atos. O carcereiro que foi batizado e também todos os seus, em Atos. Paulo declara ter batizado a casa de Estéfanas, está em Coríntios capítulo 1, versículo 16. E será que nessas famílias
não havia crianças? Sim, toda a sua casa, toda a sua família foram batizados, foram apresentados. Era difícil não ter criança naquele contexto, tanto de filho que tinha, entendeu, irmãos? Naquela época de Jesus, era muito difícil não ter criança na família, dentro de casa. No batismo da casa de Lídia, está claro que as crianças foram batizadas. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de público, temente a Deus, os escutar dizer: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrais em minha casa e ficai aí. E nos constrangeu a isso. Lídia e toda a sua casa receberam o batismo. Nesse mesmo capítulo está registrado o batismo do carcereiro e todos os seus. No caso dos carcereiros está registrado que ele, com todos os seus, manifestava grande alegria. Eu vou repetir: era muito difícil nessa época, não ter filho. Nessa época era a época que tinha mais filho, né? Era a época que tinha mais filho. Era muito difícil nessas casas não ter filhos. Então, a questão das crianças serem batizadas está relatado aqui, que o batismo de criança acontecia logo entre os filhos do carcereiro. Havia adultos que também creram e foram batizados. No caso de Lídia, o registro bíblico fala apenas da sua conversão, e a eles todos foram batizados. Seus filhos eram adultos, então foram batizados sem conversão. Paulo não faria isso. Logo, os filhos de Lídia eram crianças que foram batizadas juntamente com sua mãe. Mas existe ainda uma outra objeção a ser respondida. Essa se refere à necessidade de fé para receber o batismo. Jesus afirmou: quem crer e for batizado será salvo. E algumas pessoas, baseadas nesse texto, afirmam que as crianças não podem ser batizadas, porque elas não têm condições mentais e psíquicas para exercer a fé. Só que tais pessoas se esquecem de que o texto diz também: quem porém não crer será condenado. Então uma pessoa pode ser batizada e não crer. E aí? Aí se esquece desse outro lado, né? Quantas pessoas você viu sendo batizada? Está fora da igreja, não crê? E aí? Foi batizado forçado, né? É aqueles pastores que querem mostrar número, aí força meu pai. Aqueles pastores que querem forçar número, 10 e 25, Agil? Quer forçar em número e batiza a pessoa à força. Só que tem outro lado. Aquele que não crê será condenado. Tem muita gente batizada que não crê hoje, que não crê. Se o texto referisse também às crianças, teríamos que concluir que essas serão condenadas. Mas Jesus disse que delas é o reino dos céus. Logo o texto se refere aos adultos que iam ouvir o Evangelho. Se eles crescem e recebessem o batismo, estariam salvos. Se não crescem, seriam condenados. O batismo de criança é praticado na igreja cristã desde o início, como parte da doutrina dos apóstolos. Existem registros históricos da maior confiabilidade, mostrando a prática do batismo infantil na igreja desde o seu início. Orígenes, grande teólogo e escritor cristão, nascido no ano de 185, em suas homilias em Lucas, afirma: portanto as crianças são também batizadas. Em seus sermões sobre Levítico, ensina que as crianças também, segundo o costume da igreja, eram batizadas. E o seu comentário de Romanos registra que a igreja recebeu dos apóstolos a tradição apostólica, testemunha que a igreja cristã daquela época batizava crianças. Tertuliano, Hipólito, outro teólogo, grande teólogo também e escritor cristão do século II, em sua obra da tradição apostólica, ele dizia que daquela época batizava criança. Tertuliano considerava o primeiro teólogo latino, em sua obra de baptismo, escrito por volta dos anos de 200 a 206, embora tenha cometido alguns desvios doutrinários, também testemunha que a igreja cristã batizava crianças. Então só a partir do século XVI, com o surgimento dos anabatistas, é que o batismo de crianças passou a ser contestado, né? Então no século XVI começou a contestar acerca desse batismo. E aí a questão é que as crianças não têm
não tem entendimento para entender o batismo, mas a questão não é essa do batismo. Usa a questão de Jesus ter sido apresentado, né? Então eles vão pegar todas essas defesas para argumentar contra o batismo infantil, dizendo que a criança não tem condição. A questão não é da criança aceitar Jesus, a criança não tem esse entendimento, né? Ela não tem essa noção. A questão do batismo é incluí-las nessa aliança, para que elas possam fazer parte dos benefícios. Os benefícios nós falaremos na próxima semana, os benefícios que as crianças têm acerca do batismo. Essa é a importância do batismo para todos, não só para adultos, como para criança. Então tem muita gente se batizando, mas não crê, né? Tem muita gente batizada fora da igreja, porque não houve conversão. Não houve conversão. Então a gente não pode se iludir. E aí exatamente esse argumento também vale para os anabatistas. Da questão é que há muita gente que se batiza lá, na hora. Teve quanto? 20 pessoas. Depois você vai daqui um mês, quantos que ficaram? Ficou 10. E olha lá. Então, essas pessoas, o que acontece com elas? Condenada, irmão. Porque tem que crer. O principal é crer. Aquele que crê e foi batizado será salvo. Mas a questão aqui é o batismo do selo, para incluir, para que a criança faça parte da família de Deus, não tirar a oportunidade dela de ser membro do corpo de Cristo. Vocês entenderam, irmãos? Aí semana que vem nós falamos sobre os benefícios do batismo e já respondemos aqui os questionários, tá bom? Os irmãos têm alguma pergunta, alguma dúvida? Sim, desde os apóstolos já, sim. Que foi a imersão? Então, isso aí é um entendimento teológico que os homens tiveram. Na questão, e outra, eles sempre vão apoiar, por exemplo, na questão do batismo de Jesus. Essa questão de ter saído, esse batismo por imersão, isso aí é um entendimento teológico dos homens, de interpretação, erro de interpretação. O problema não é a imersão, não é o problema disso. O problema é quando querem defender doutrinariamente que foi por isso. Mas eles não aceitam o nosso batismo. Não tem esse negócio de sacramento. Então, na história sempre teve sacramento. O primeiro igreja católica tem 7, né? Tem 7? Aí nós temos 2 sacramentos, esse já vem, batismo e a Santa Ceia. Batismo e a Santa Ceia. A católica tem 7 aí, sacramentos. É um monte de... Sim, isso, exatamente. E agora na questão do outro movimento, não tem sacramento nenhum. Não. E o grande problema além de não ter sacramento nenhum, é defender a imersão como verdade central. Como salvação. Não é. Esse é o grande problema. E defender doutrinariamente falando, né? Não tem base para falar, Jesus mergulhou aonde? Você vai ver isso. O eunuco mergulhou na onde? Não tem. Se for ver geograficamente, não dá para mergulhar ninguém. Aonde Jesus foi batizado e onde o eunuco foi batizado, não tem como mergulhar ninguém. Não dá para fazer por imersão. Mas é lógico, ele saiu foi de água. Na verdade, eles pluraliza tudo. Das águas. Olha aí o verbo que eles usam, né? Os anabatistas também. Eles são contra, na verdade, né? No século XVI foi
Sim, Automaticamente se pensa que foi como só a partir do século XVI, então eles batizando. até aqui, né, sua pergunta responde aqui. Até aqui estava tudo certo. A partir do século XVI começou a surgir o surgimento dos anabatistas, que é o que batismo de criança passou a ser contestado. Até então não era, né? Subentende, sim. Por imersão. Sim, subentende sim, que foi nessa época que começou esse surgimento desse movimento, e o movimento pentecostal abraçou também, acabou aderindo também. E é aquilo que eu digo, o problema é quando esse é o problema. Eu vou falar que nem o Paulo, vocês querem circuncidar, circuncida, o problema é de vocês. O problema é quando vocês querem colocar isso como doutrina. Paulo, eu estou usando a expressão de Paulo acerca da circuncisão, acerca da imersão ou da aspersão, eu falo a mesma coisa. Meu irmão, você quer mergulhar, você quer, né, jogar água na testa, na cabeça, espirrar água, esborrifar, entendeu? Não importa. O problema é quando se pega algo e começa a pôr como doutrina, como verdade absoluta. Aí começa tudo errado, aí está fora. E aí é falta de entendimento do Antigo Testamento. Por que servia aliança no Antigo Testamento? Por que era praticado a circuncisão no Antigo Testamento? E aí é falta de entendimento, de interpretação mesmo, né? Porque as pessoas acham que o Antigo Testamento, o Novo Testamento anulou o Antigo Testamento. Não anulou o princípio, anulou o ato é anulado, mas o princípio permanece. Qual que era o princípio do Antigo Testamento? Era inserir o filho no povo de Deus, incluí-lo no povo de Deus. Deus exige que sejam circuncidados naquela época, né? Mas no Novo Testamento não. No Novo Testamento continua o princípio, o quê? O batismo, inserindo os filhos na aliança, na nova aliança, né? É para isso.